Olá, quarto ano, vamos lá para a nossa última aula, tá? De português. Nós ainda temos aula de ciências, né? Lembra que nós temos aula de português e ciências toda sexta-feira, né? Então nós ainda temos, vamos agora de português, nossa última de português da semana, tá bom? Depois, ciências, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês na página 47, 48, 49 e o nosso título de hoje é Regras de Jogo. É um tipo de texto também, tá? Regra de jogo. Aí ele diz assim, que as regras de jogo é um texto que visa passar instruções sobre as ações dos participantes e a ordem em que estas devem ser executadas durante o jogo. Então, essa é a importância das regras do jogo, tá? O objetivo delas é passar as instruções de como vai funcionar, tá bom? Vamos lá, espero que vocês prestem bem atenção aí. Primeiro ele diz assim: antes de ler o texto, observe as imagens e o título, prestando atenção, sobre o que você acha que o texto vai tratar. Por quê? 2. Leia o texto e retome as respostas das perguntas anteriores. Para melhor visualização, leia esse mesmo texto em tamanho maior no material de apoio. Você tem aqui na sua página, a página 47, mas você pode também ir lá no material de apoio para fazer a leitura melhor desse texto aqui, tá? Que é a regra de jogo, é um tipo de texto, ok? Prestando atenção aí. Jogo da segurança é o nome. Ele diz lá na frente, ele destaca o jogo do material de apoio e convide um colega para jogar. Se você não tem um irmão, você pode chamar o papai e a mamãe, destaca a folha para você brincar, tá bom? Mas você primeiro, o que tem que fazer? Fazer a leitura das regras, né? Como é que vai funcionar, tá? Então tem aqui tudo direitinho explicando. Você não vai conseguir ler aqui no vídeo, mas você tem no seu livro aí, ó, a página, e você pode também ir no material de apoio e destacar essa folha aqui para você ler, tá? Vamos lá, na regra do jogo. Agora ele diz, qual é o nome do jogo? Como é uma leitura, você primeiro tem que visualizar lá, você vai ler o título do jogo, tá? Direitinho para poder responder as perguntas. Qual é o nome do jogo? Jogo da segurança, não é? Que materiais são necessários para jogar? O dado e os personagens para marcar o lugar no percurso do tabuleiro. Tá? Qual é o número máximo e mínimo de participantes? O mínimo é 2 e o máximo 6 participantes, tá? Isso tudo está lá na regra, tá? Qual é o objetivo do jogo? O objetivo é chegar ao final do percurso antes dos outros participantes, tá bom? Qual é o objetivo do jogo? O objetivo é chegar ao final do percurso antes dos outros participantes. No percurso, a maioria das casas é branca, mas também há casas nas cores verdes e vermelhas. Essas casas coloridas estão relacionadas a um balão? O que contém cada balão? Você tem que observar lá para poder responder, tá? Dicas do que é certo e errado fazer ao usar a energia elétrica. Olha aí que interessante. O que as cores diferentes dessas casas indicam? Nós temos a vermelha e a verde. As casas em vermelho indicam ações de risco ao usar energia elétrica. Por isso, ao cair em uma delas, o participante é punido. Deve voltar algumas casas ou ficar uma rodada sem jogar. É uma regra. 6 aqui, de verde. As casas em verde indicam ações corretas quanto ao uso da energia elétrica. Por isso, o participante é beneficiado com instruções para avançar algumas casas. Então, se você cair na cor verde, você vai avançar casas, tá?
Já o vermelho você vai voltar a casa, porque é coisas erradas. O verde é coisa certa, como usar a energia, tá? Que relação há entre as informações dos balões e as imagens que as acompanham? As imagens ilustram ações descritas no texto dos balões, tá? Aí ele diz, como você costuma ler as regras de um jogo? Você costuma ler as regras de um jogo antes de jogar pela primeira vez? Por quê? Com certeza, porque como é que você vai realizar um jogo se você não sabe as regras? Então, é obrigatório realizar, né, a leitura primeiro, fazer a leitura das regras. Aí ele diz aqui que é pessoal. Aí ele diz assim, espera que os alunos, que vocês, digam que sim, que tem que ler, né? É necessário saber como deve agir durante o jogo, saber como se ganha, quantos jogadores devem participar e que materiais, ou seja, recursos, são necessários para jogar, ok? Aí ele diz, releia as regras do jogo, como jogar. Tem aqui, ó, as regras aqui, 4 regras para você seguir, tá bom? Diz assim, primeiro, destaque as peças ao lado, monte o dado colando as abas. Primeiro você vai montar o dado. 2, escolha o personagem e o posicione no início do tabuleiro. 3, joga o dado e avance o número de casas indicado. 4, o objetivo é dar voltas na casa com o personagem, respeitando as dicas de segurança. Com energia elétrica, vence quem chegar primeiro ao fim. E boa sorte. Isso aí são as regras do jogo. Qual é a importância das regras para esse jogo? As regras esclarecem as ações de cada jogador e o objetivo do jogo. Tá? Muito bem. B. O que indicam os números no lado esquerdo? O que indica os números lá do lado esquerdo? A ordem das ações dos participantes. C. Foi fácil ou foi difícil entender essas regras? Por quê? Aí o autor diz assim, espero que os alunos percebam que há poucas regras, o que facilita a sua compreensão. Explique a eles que existem manuais de jogo que exigem uma leitura atenta, pois apresentam inúmeras regras. Então, quando o jogo vem com menos regras, é mais fácil para você entender, né? Do que quando ela vem com bastantes. Agora ele lê as palavras que estão no quadro. Destaque, monte, escolha, posicione e jogue. Essas palavras são o quê? Substantivos, verbos ou pronomes? São verbos, porque, ó, palavra aqui, destaque do verbo destacar, monte do verbo montar, escolha do verbo escolher, posicione do verbo posicionar e jogue do verbo jogar. Então são palavras, são verbos, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, que não é difícil, mas às vezes não presta atenção, presta bastante atenção, leia, releia se precisar, releia novamente o texto, tá? Lembrando que essa regra de jogo aí é um tipo de texto, tá bom? É um tipo de texto. Então eu deixo essa frase para vocês que diz assim: vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para pensar e repensar, que depois dessa sejamos todos seres mais evoluídos. Nós estamos aí passando por essa dificuldade que é essa pandemia, né? Eu espero que depois que isso passe, que fique algo de bom para todos nós, tá bom? Boa aula para vocês e até a próxima. Olá, meus queridos, vamos lá, mais uma aula, né? Nossa aula de ciências, lembra? E a nossa aula de hoje é uma ciências em ação. Como eu falei para vocês, o livro já terminou, né? Daqui mais uns dias nós já vamos entrar no 4º trimestre, mas vamos lá.
usar o que tiver de ainda que podemos passar para vocês. Nós temos essa ciências em ação e nós temos aí revisões também, né? Então nós temos a ciência em ação na página 35 e 36, tá? Vocês vão realizar, é tipo uma experiência, né, que vocês vão fazer. Então ele diz assim, que tal criar seu próprio modelo de fóssil? Lembra dos fósseis que nós estudamos? Siga as instruções. Só que aqui ele tem os materiais. Isso se vocês conseguirem fazer, se alguém conseguir fazer. Se alguém conseguir fazer, conseguir o material, o papai e a mamãe providenciar para vocês, aí vocês vão na plataforma me mostrar, tá bom? Materiais, ó, massa de modelar, concha, pequenos animais de plástico ou casca de árvore, papel cartão, né? Gesso em pó, água, colher e fita adesiva. Não é um material difícil de se adquirir, né? Aí ele diz assim, como fazer essa atividade aí? Aí ele diz assim, faça um pequeno disco com a massa, lá vem mostrando, ó, no desenho, como é que você vai fazer. Com a massa de modelar, grosso, o suficiente para poder imprimir o item que simulará o fóssil. Pressione o item que simulará o fóssil, concha, animal de plástico ou casca de árvore, sobre o disco de massa de modelar. Aqui está mostrando a regra como é para fazer, tá? Aí ele recorte um pedaço de papel cartão e faça um molde, fixando-o com a fita adesiva, conforme a imagem ao lado. Coloque o molde ao redor da massa de modelar. Ele vai mostrando aí como é que é para fazer. Prepare o gesso com um pouco de água. Controle o tempo, pois o gesso endurece rápido. Quando estiver com a consistência de massa, preencha o molde. Aguarde o gesso ficar totalmente seco, aproximadamente 1 hora, e desprenda-o da massa de modelar. Pronto, você já tem seu próprio modelo de fóssil. Você lembra que nós tivemos a aula mostrando como é que aparecem os fósseis, né? Que os antropólogos, nas pesquisas, eles acham, né? Por exemplo, restos de animais que viveram milhões e milhões de anos são encontrados, sempre estão pesquisando, buscando e eles encontram, né? Então aqui, só que aqui ele está pedindo para você fazer o modelo do seu fóssil, tá? Aí ele diz assim, agora responda as questões, porque tem 3 questões para você responder. Uma delas diz, no modelo de fóssil que você construiu, o resto do ser vivo foi preservado ou apenas sua impressão? Apenas sua impressão, né? O que representa o gesso colocado sobre a impressão do ídolo? Os sedimentos que vão ser depositados sobre a impressão e que aos poucos formam uma rocha sedimentar. No experimento, o modelo de fóssil levou apenas algumas horas para ficar pronto. Na natureza, quanto tempo um fóssil leva para se formar? No seu molde, aí você levou alguns minutos, uma hora, não sei quanto tempo você vai ficar fazendo. Mas na natureza ele leva milhões de anos para se formar, né? Para você encontrar esses fósseis, tá? Eu espero que você tenha entendido e que vocês consigam, pelo menos um aluno, fazer uma atividade dessa e levar na plataforma para a gente ver, tá bom? E deixo uma frasezinha para você que diz assim, para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar, não apenas planejar, mas também acreditar. Isso é importante, tá? Deixa para vocês. Boa aula, bom final de semana e até mais. Olá, 4º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 9 de outubro de 2020, finalizando nosso 3º bimestre, certo?
E na aula de hoje a gente vai falar de um tema super interessante e que vai mexer um pouquinho com o nosso cérebro e com a nossa cabeça. Então abra aí seu livro na página 46 a 47 do seu livro didático e a gente vai falar de ilusão óptica. É o último conteúdo aí do seu livro didático do terceiro bimestre e a gente vai fechar esse terceiro bimestre com chave de ouro falando de ilusão óptica. Então foque aqui na imagem de abertura do slide e me diga o que você está observando aí nessa imagem. Nós temos aí o fundo com o círculo, esse círculo tem algumas imagens que se repetem e essas imagens formam outras imagens, certo? E aí a gente foca, olha o nosso olhar e verifica o que a gente vê primeiro, a figura preta ou a figura branca. O que tem na figura preta e o que tem na figura branca? Qual é o desenho que aparece? Qual é a imagem que aparece? Então tudo isso mexe com o nosso cérebro, mexe com a nossa visão, né? E está no contexto chamado de ilusão óptica. Olha só, acompanhe comigo. Conseguiu identificar essas imagens aqui? No centro é uma imagem maior que para as extremidades vai ficando imagens menores e imagens que se repetem, figuras que se repetem em brancos e pretos na mesma imagem. Muito bem, para quem conseguiu verificar, parabéns. Para quem não conseguiu, vamos exercer mais um pouquinho da nossa visão, da nossa capacidade de enxergar, nossa capacidade mental de entender todo esse contexto, tá? Então vem comigo, vamos falar aí de algumas imagens. Olha só, preste atenção nessas imagens. O que você consegue enxergar em cada uma dessas imagens? Primeiro, a primeira imagem que nós temos aqui na nossa direita, né? O que nós temos aqui nessa imagem? Se você perceber lá em cima, como é que se completa lá em cima? Nós tivemos o quê? Alguns pássaros, né? Podemos dizer alguns gansos, né? Voando, 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 na tonalidade de preto com fundo branco. Quando a gente vai descendo essa imagem, que também forma aí um triângulo, certo? Ela vai aparecendo o quê? Uns pássaros mais escuros. E esses pássaros mais escuros vai apresentando o que na parte branca? Vai aparecendo peixes que lá no fundo vai formar o peixe. Mas de certo, a imagem é pássaro ou a imagem é peixe? O que o nosso cérebro consegue entender com essa imagem? É pássaro ou é peixe? É peixe ou é pássaro que é a imagem oficial? E aí fica o questionamento, fica a dúvida para você refletir e pensar, tá? Lembrando que a ilusão óptica é aquilo que o seu pensamento vai fazer, o que a sua visão vai refletir sobre aquilo que você está acompanhando na imagem. Ao lado nós temos ali também outra imagem, nós temos algumas escadas em diferentes organizações, né? Escada que sobe, escada que desce, na horizontal, na vertical, de vários sentidos, né? E algumas pessoas subindo, a gente não sabe se ela está subindo, se está descendo, está entrando ou está saindo. Porém, nós temos aí algumas escadas que vai definir, que vai deixar a nossa visão aí toda errônea, toda diferenciada, certo? Muito bem. Vamos lá falar sobre isso. A ilusão óptica é um efeito visual criado para confundir a nossa visão, tá? Ela pode revelar imagens fantásticas, com essa dimensão de confusão do nosso olhar, confusão mental das imagens. E um artista chamado Escher, tá? O holandês Escher, ele foi um dos artistas que criou variadas obras de ilusão óptica, né? Como a gente vai ver uma delas aqui ao lado. Nós temos aqui ao lado uma ilusão óptica, né? Que nós temos aí algumas formigas caminhando ao longo de uma fita. Essa fita ela tem um formato de um 8. Na matemática a gente chama, né, essa imagem de símbolo do infinito. Esse símbolo que parece um 8 é o símbolo do infinito. Porém a gente nunca sabe qual é o lado de dentro ou o lado de fora dessa fita, né? Então nós temos ali uma figura, nós temos várias formigas caminhando sobre essa figura. Agora a gente não sabe se a formiga está do lado de dentro ou do lado de fora da fita, né? Mas a formiga está passeando. Nós temos ali 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formigas ao longo dessa fita e está tentando descobrir. E aí, qual é o lado de fora e qual é o lado de dentro dessa fita? Você consegue perceber e identificar? Será que essa fita tem dois lados ou será que ela só tem um lado? Certo? Essa fita é chamada de fita de Moebius ou faixa de Moebius, que é um espaço topográfico obtido pela colagem de duas extremidades de uma fita. Então a gente pegou uma fita, certo? Colou as extremidades dessa fita, porém essa colagem não foi redondinha, essa colagem foi dobrada a fita e unindo as pontas para ficar um espaço totalmente diferenciado, formando essa fita de Moebius, certo? Então vamos continuar nesse contexto, tá? A fita de Moebius é uma superfície com um componente de fronteira, tá? Ela não é orientável, ela não orienta localização nenhuma, ela possui apenas um lado, tá? Ela possui somente uma face e possui apenas somente uma borda. Ela representa um caminho sem fim, ou seja, sem início, tá? Sem fim e nem início, infinito, onde pode recorrer toda a superfície da fita, que aparenta ter dois lados, mas tem um só, tá? Esse efeito de ilusão óptica se dá pela forma que as pontas, as extremidades da fita é colada. E você vai aprender até o final da aula como montar a fita de Moebius, certo? Como é que a gente vai montar aí essa fita de Moebius. Então, olha só. Como atividade, a gente vai criar nossa própria fita de Moebius. Como, professor? Nós vamos pegar aí um papel sulfite, tá? Você pode pegar aí um papel sulfite, cortar esse papel sulfite da largura de uma régua ou da largura de 2 dedos. Corta ele na vertical, tá? Para ficar na horizontal, desculpa, para ficar fitas grandes, tá? Fitinhas grandes, vai colar uma fitinha na outra fitinha, formar uma fita grande com duas etapas de folha de papel sulfite. Tem que ser uma fita fina da largura do nosso dedo. Aproximadamente essa fila aí precisa ter uns 30 centímetros, tá? Para ficar do tamanho de uma régua, ou pode ser um pouquinho maior, certo? Pede ajuda do papai e da mamãe para cortar a fita da largura aí da régua, pode ser uma fita de 3 centímetros, tá? Medir 3 centímetros de largura e a extremidade do tamanho do papel sulfite, mais outra extremidade do papel sulfite cola para formar uma fita grande, certo? Você vai utilizar uma tesoura sem ponta para cortar esse papel sulfite, certo? E vamos trabalhar e montar a nossa fita de Moebius. Então nós temos aqui uma extremidade e a outra extremidade, certo? Você vai ter uma fita linear. Você vai virar a fita, dar uma voltinha na fita e unir as duas partes, certo? E essa fita vai ficar nesse contexto que apresenta aí o nosso, a nossa imagem, que também está aí no seu livro didático. Então, onde mais nós podemos perceber a ilusão óptica nessa fita, né? Então a gente percebeu que essa fita ela não tem início nem fim, ela vai ser uma fita que vai ter uma volta contínua, né? Um movimento contínuo, e também só vai ter um lado, porque os lados estão investidos pela dobrinha que a gente fez para unir as duas pontas, tá? Então este vai ser o seu trabalho de hoje. Você vai criar a fita de Moebius com as indicações que o seu livro didático lhe dá e com algumas explicações que eu orientei na aula de hoje. Terminando de fazer a fita de Moebius, fotografa, envia a foto aqui para a escola, para a tia Cris, para a tia Iraci, para eu acompanhar todo esse processo e como é que ficou a sua fita para você se divertir e para você brincar com ela aí na sua casa, contextualizando a ilusão óptica que a gente estudou na aula de hoje para fechar o nosso 3º bimestre. Por hoje a gente vai ficar por aqui, mas estou morrendo de saudade de vocês e louco para tê-los aqui presentemente na sala de aula para a gente fazer mais arte junto, conversar e brincar com artes aqui dentro da sala de aula. Espero que tudo isso passe logo, se Deus quiser, e a gente vai voltar aqui para o nosso local, sala de aula, para a nossa segunda casa, para brincar, se divertir e fazer arte junto. Por hoje é só, te espero no Plantão Tirador dos Parabéns, beijinhos e abraços e tchau, tchau!
Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando nossa aula de matemática, onde nós vamos trabalhar aí o conteúdo de frações decimais e números decimais, revisando aí, ele já foi trabalhado, mas estaremos revisando aí com uma explicação e com uma atividade lá no nosso caderno, tá bom? Então, bora lá começar nossa aula? Temos aí, ó, observe as frações representadas a seguir. Esse inteiro foi dividido em 10 partes iguais, tá bom? E foi pintada, colorida apenas uma. Então, nós vamos ter aqui a representação dessa fração, é 1 de 10, porque são uma colorida de 10 no total, ok? Então, nós lemos 1/10. Toda vez que uma fração tiver denominador 10, nós vamos ler décimo. 1/10, 2/10, 3/10 e assim sucessivamente. Agora nós temos aí que esse mesmo inteiro foi dividido aí em 100 partes iguais e 10 dessas partes aí foram coloridas, foram consideradas, tá bom? Então nós vamos ter a fração 10 centésimos. Foram coloridas 10 das 100, ok? Nós temos aí que as frações 1/10 e 10 centésimos são frações decimais, pois elas apresentam aí os denominadores 10 e 100, tá bom? Que são múltiplos de 10. Agora nós temos que a fração 1/10, agora nós vamos vir com o número decimal, tá bom? Nós vimos frações decimais, agora com números decimais. A fração aí 1/10 pode ser representada na forma decimal. Como que ela pode ser representada? 0,1. Uma coisa que a gente pode observar é que essa fração possui o denominador 10. Quando ela tiver um denominador 10, observamos que temos apenas um zero, o 10, né? Então, quando nós vamos representar, esse número precisa ter apenas um número após a vírgula, um algarismo, tá bom? Se é sobre 10, então a representação decimal, de número decimal, vai ter apenas um número após a vírgula. Se for sobre 100, vai ser 2 números após a vírgula, ok? Nós vamos observar aí que o número decimal 0,1 possui aí uma parte inteira, no caso aí é 0, porque ele é menor do que o 1, é menor do que o inteiro. E aí a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Quando nós vamos expressar no quadro de ordens, o que nós já conhecemos aqui? Unidade, dezena e centena. E nós estamos aprendendo, iniciamos neste bimestre, o décimos e centésimos. Já observamos que o número é 0,1. Então, ele vem exatamente para a casa dos décimos. Por quê? Possui aqui um 10 como denominador. Se possuísse o 100, então ele viria para o centésimo, ok? Agora nós temos a representação do 100. Né? A fração 1 centésimo, tá bom? Observando aqui como a forma decimal, são 2 números após a vírgula. Temos 100 como denominador, são 2 zeros. Então, nós temos 0,01, ok? Como esse aqui a gente precisou acrescentar um 0 antes do 1 para termos as duas casas. Se for necessário, nós vamos acrescentar. Novamente, nós temos aqui, ó, que o 0,01 é menor do que o inteiro, né? E aí a vírgula separa a parte inteira, que no caso é 0, da parte decimal. Representando no quadro de ordens, nós temos 0,01. De novo, aqui ó, foi nos centésimos. A fração é sobre 100, então o 1 termina no centésimo, ok? Vamos ter uma atividade agora no nosso caderno, onde vocês vão precisar copiar essas atividades aí no caderno e vamos estar corrigindo, tá bom? Não vou fazer todas com vocês, vou fazer apenas algumas. Vamos lá, vou fazer a número 1, essa primeira que eu vou estar fazendo com vocês. As figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte em branco de cada figura. Vamos observar que essas figuras foram divididas em 10, então o denominador já vai ser
10. E a parte branca, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 décimos, 5 sobre 10. As outras vocês vão fazer da mesma forma, observando a parte em branco. Número 2, trace uma linha reta de 8 centímetros e marque nessa reta os pontos que representam as extremidades de 0 a 1 e as frações 1 meio, 1 quarto e 3 quartos. Vamos lá, vou traçar aqui a minha reta de 8 centímetros. Pega uma régua aí. Precisa ter 8 centímetros a sua reta, tá bom? Então, as extremidades, ou seja, de um ponto ao outro, precisa ser 0 e 1. Pronto, coloquei o 0 e 1. Agora vamos inicialmente colocar a fração 1 meio. A fração 1 meio nós entendemos já, né? Que representa a metade. Então, qual é a metade aqui dessa reta que tem 8 centímetros? Vai ser exatamente no meio, que vai ter 4 para um lado e 4 para o outro. Então, já fazendo o risco aqui, dividiu essa reta em duas partes iguais, porque é 1 sobre 2, dividiu em duas partes iguais e nós vamos considerar apenas uma, que no caso é essa primeira aqui, ó, do 0 até aqui. Então, aqui vai representar 1 meio, ok? Agora nós temos essas duas frações, ó, que as duas possuem o denominador 4. Então, nós vamos dividir em 4 partes iguais. Dividindo aqui em 4 partes iguais, ó, temos uma parte, 2 partes, 3 e 4 partes iguais. Agora, vamos representar a 1 quarto. Pegamos apenas uma dessas partes das 4. Então, nós temos aqui 1 quarto. Agora, a 3 quartos. Vamos pegar 3 partes. Vamos lá? 1, 2, 3 partes, exatamente aqui. 3 quartos. Achamos todos os pontos das frações, ok? Vamos lá, a número 3, aqui o primeiro é 7 inteiros e 5 décimos. Então, nós vamos ter 7 unidades e 5 décimos. Falou que era 5 e falou décimos, então ele fica na casa do décimo, tá bom? Nós temos aqui, ó, 9 centésimos. Então, nós vamos ter aqui o 9 vai estar na casa dos centésimos. E o que nós vamos fazer no décimo? Acrescento 0 e na unidade acrescento 0. Não esquece da vírgula, que todos esses mínimos espaços são os espaços da vírgula. Façam com bastante atenção, tá bom? Número 4. Represente as frações abaixo na forma decimal. Vamos lá. 8 sobre 10, nós vamos ter aí 0,8, tem apenas uma casa após a vírgula, tá bom? A letra B e a letra C você vai fazer com bastante atenção, levando em consideração que os dois possuem 100 como denominador, então vão ter duas casas após a vírgula, tá bom? Nós vamos ir concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí frações decimais e números decimais, observando que as frações vão ter aí como denominadores 10 e 100, e os números decimais possuem a vírgula que separam a parte inteira da parte decimal, tá bom? Na próxima aula vamos iniciar o nosso 4º bimestre, onde nós estaremos trabalhando aí horas, minutos e segundos, que não é um conteúdo difícil, já foi trabalhado ano passado com o 3º ano e hoje no 4º ano nós vamos relembrar aí horas, minutos e segundo. E é isso, gente, eu desejo a vocês um ótimo final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau!